É isso aí, saindo da capital paulista, a gente vai direto para Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar a um dos condenados pelo 8 de janeiro. A Aline Beckett tem mais informações. Aline, bom dia para você, bem-vinda. Exatamente, Paula, muito obrigada. Sérgio Amaral Rezende, de 54 anos, é um dos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E aí eu destaco a vocês que Sérgio foi condenado em fevereiro de 2024 a 16 anos e 6 meses de prisão. Ele estava preso aqui na penitenciária da Papuda, em Brasília. E o motivo dele ser transferido agora para a prisão domiciliar é justamente por conta do quadro de saúde de Sérgio Amaral. Segundo os laudos médicos, ele apresenta uma necrose na vesícula. É uma condição que compromete também os rins, o fígado e o pâncreas também. E isso acaba colocando a vida dele em risco. Ele é o terceiro condenado dos atos do dia 8 de janeiro a conseguir essa mudança para a prisão domiciliar. Isso também depois da oposição ao governo federal, de deputados, principalmente do Partido Liberal da Câmara, ter entregue uma lista de 20 nomes pedindo uma prisão, uma soltura humanitária, melhor dizendo, para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. E aí eu destaco a vocês que, além do quadro de necrose de Sérgio, ele também sofre uma pancreatite grave. E aí, esse modelo agora de decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele vem seguindo alguns critérios humanitários, mas ele não deixa também de cobrar certas restrições, como, por exemplo, a utilização de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar integral e também a proibição do uso de redes sociais. Outros beneficiados pelas medidas em relação à prisão domiciliar também foram contemplados, como, por exemplo, Adriano de Medeiros e Ronaldo Pereira, que também foram condenados pelos ataques do dia 8 de janeiro. E agora Sérgio Amaral Rezende, que após essa entrega da lista de 20 nomes, é o terceiro em que o ministro Alexandre de Moraes consegue liberar essa prisão domiciliar, essa transição aí para que eles possam cumprir em casa, mesmo com as restrições. E aí eu destaco a vocês, só para concluir, que outros réus seguem, então, portanto, tentando essa mesma condição, tentando ser transferidos para a prisão domiciliar. Como eu disse, foram 20 nomes entregues para o ministro Alexandre de Moraes para que ele revesse ali caso a caso e tomasse uma decisão atendendo, portanto, o pedido das defesas. Então, a gente segue por aqui acompanhando. Esse é o terceiro condenado a ser transferido para a prisão domiciliar e provavelmente deve ter outros nos próximos dias. A gente segue aqui acompanhando todas essas decisões do ministro. Eu volto com você. Aline Beckett falando de Brasília com a gente aqui no Jornal da Manhã. Eu quero chamar os nossos comentaristas agora. Primeiramente, temos os nossos comentaristas? Temos eles? Eu quero dar... Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta primeiramente. Vamos lá, os réus, eles seguem tentando, né, prisão domiciliar, assim como a gente viu na matéria aí da Aline Beckett. Existe uma diferença em tratamento judicial aí entre os presos? As condutas, elas têm sido individualizadas? Posso começar? Eu tenho certeza que a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala do julgamento dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. Afinal de contas, você tocou no ponto certo. Toda conduta deve ser analisada de forma individualizada. E o que foi feito ali foi uma grande prisão em massa, um encarceramento em massa de milhares de pessoas que depois foi começar a entender o que cada uma delas estava fazendo. Só que até chegarmos nesse momento, isso gerou um grande problema. Por quê? Hoje nós temos inúmeras pessoas que foram condenadas, que a gente mais uma vez aqui discute o valor da condenação, né? Mas, ainda assim, nós temos pessoas que não estão em condições mínimas de poderem permanecer encarceradas, que são essas 20 relacionadas aí por deputados, que já era um outro problema. A dificuldade do acesso da própria advocacia para com um processo para conseguir fazer pedidos ao judiciário lá no STF, que é nada mais nada menos do que a permissão para a prisão domiciliar. Foi necessário que o Congresso Nacional, através de deputados que discordam de todas essas condenações, discordam dessa trama que está sendo criada em torno dos fatos do dia 8 de janeiro, para poder comover, cair a público e aí
decisões como essa de conseguir conceder em caráter humanitário a prisão domiciliar para pessoas que estão sofrendo, que a gente discute ainda se elas deveriam ou não estar lá em razão de condenações nesses moldes. É um pouco precipitado, se não de fato assodado, a gente fazer análise de um processo que não se conhece. Eu não conheço o processo, conheço apenas os fatos que são narrados pela nossa imprensa. Entretanto, há ali pessoas condenadas que cometeram crimes graves. Houve quem tentou explodir o aeroporto, quem tentou explodir posto de gasolina. Mas há também pessoas que estavam meramente caminhando pela localidade, o que não significa que eles participaram de atos golpistas e tampouco de atos violentos. O sopesamento da pena deve ser feito dentro de um processo. Embora, com essa manifestação agora do Supremo Tribunal Federal de conceder prisão domiciliar para alguns condenados, e a concessão de prisão domiciliar não está ligada a ser o ato golpista ou não, é um critério objetivo que se estende a qualquer condenado do país, e não especialmente aqueles que participaram do 8 de janeiro, não deixa de ser um aceno. Ainda que um aceno não deliberado, mas um aceno de que é possível rever penas, porque, de fato, algumas penas ali atribuídas são exageradas.